Fala meu amigo, fala minha amiga! Vamos embora estudar agora benchmark. Benchmark é um método bastante popular na administração que consiste na comparação sistemática das melhores práticas do mercado com as práticas adotadas pela organização. Então, o benchmark, em essência, é você aprender a partir da experiência alheia. E todo concurseiro faz um pouco disso, né? Quando você assiste uma entrevista com um concurseiro aprovado, o que você busca, né? Aprender as técnicas, o que ele fazia na rotina de estudos, né? E, de certa forma, incorporar essas práticas para a sua rotina como concurseiro. O que é isso, então? É benchmark, você comparar as práticas, né, as suas práticas com as melhores práticas do mercado. As empresas também fazem isso e o nome bonitinho, o nome do Administrace é justamente benchmark. Então vem aqui comigo para a gente fixar essa ideia. Método para comparar desempenho de algum processo, prática de gestão ou produto da organização com o de um processo, prática ou produto similar, que esteja sendo executado de maneira mais eficaz e eficiente na própria ou em outra organização, entender as razões do desempenho superior, adaptar a realidade da organização e implementar melhorias significativas. Em resumo, é aprender a partir da experiência alheia. Importante dizer que podemos fazer benchmark de diferentes formas, né? A gente pode comparar as melhores práticas de um setor com as melhores práticas de outro setor. Ou seja, a gente pode fazer benchmark dentro da própria empresa, né? Ou pode olhar para concorrentes ou empresas de outros setores. Então, à medida que podemos fazer benchmark de diferentes formas, a gente consegue criar uma classificação também. Então vem aqui comigo, ó. Benchmark interno é aquele realizado no âmbito da mesma organização. É como eu aprender, por exemplo, as melhores práticas de gestão de processos com o departamento de gestão de pessoas e pegar essas melhores práticas e aplicar lá no departamento de finanças, por exemplo. Então isso seria um benchmark interno, tá tudo dentro da mesma empresa, tá bom? Benchmark competitivo, quando a comparação é feita contra um concorrente direto. Então se você olhar para um concorrente, né, a ver o que ele está fazendo de melhor, você está fazendo um benchmark competitivo. Um benchmark funcional é quando a comparação é com empresas do mesmo setor, mas não concorrentes, né? Então imagine que você é dono de um cursinho preparatório para concurso e aí você vai fazer um benchmark com uma universidade. Poxa, é o mesmo setor, o setor de educação, mas não é um concorrente direto, né? O segmento de educação superior não se confunde com o segmento de concursos públicos, então não é um concorrente direto, seria um benchmark funcional. Seria você, por exemplo, incorporar boas práticas de gestão do conhecimento que tem na universidade para dentro do seu cursinho. Seria um benchmark funcional. Por fim, nós temos o benchmark genérico, que é aquele em que empresas de setores de atuação distintas fazem comparações e trocam experiências sobre processos de suporte, né? Então você pega empresas de outro setor, mas compara os departamentos que são comuns, departamentos de suporte, departamento de finanças, departamento de gestão de pessoas, né? Então, embora sejam setores completamente diferentes, por exemplo, pegar uma loja de pneus e fazer benchmark com uma escola, dá para fazer? Dá para fazer. O que você vai pegar? Você vai pegar um benchmark dos processos de suporte, processos de pagamento, processos de contratação, de recrutamento, de seleção. Essa parte mais de suporte, ela acaba sendo comparável. Perfeito? Vamos então praticar. Vamos ver como o benchmark é cobrado em concursos públicos. Vem comigo. Sebrasp Petrobras Profissional 2023. Em ambientes em constante mudança tecnológica, a busca de melhoria contínua mediante processos de benchmark pouco influencia a eficiência logística. Gente, pelo contrário, né? Se o ambiente é dinâmico, você tem que estar sempre acompanhando o ambiente. Você tem que estar sempre vendo o que os concorrentes estão fazendo, né? O que as melhores empresas do mercado estão fazendo. Então, o benchmark ele influencia bastante a eficiência de logística. Então, dizer aqui que pouco influencia, está errado. Então, o enunciado aqui está errado. Vamos para a próxima. Julgue o item acerca das ferramentas de gestão estratégica e qualidade. A análise de benchmark é uma ferramenta valiosa para os designers de processo, pois lhe permite identificar abordagens inovadoras e melhores práticas em indústrias diferentes daquela em que estão trabalhando e ajuda a evitar a chamada síndrome de pensamento em grupo. Vamos lá, gente, vamos por partes.
A análise de benchmark é uma ferramenta valiosa para os designers de processo, as pessoas que desenvolvem, que desenham os processos? Com certeza, né? Com certeza é uma ferramenta útil, uma vez que você vai aprender a partir dos processos, das experiências alheias. Então, é uma ferramenta valiosa sim, né? Pois permite identificar abordagens inovadoras, melhores práticas, né? Então, está correto. Em indústrias diferentes daquela que estão trabalhando, é uma possibilidade, né? Você pode fazer um benchmark funcional, você pode fazer um benchmark genérico, né? Então, você pode fazer um benchmark em indústrias diferentes daquelas que você está atuando. Então, até aqui está correto, né? E ajuda a evitar a chamada síndrome de pensamento em grupo, né? O que seria essa síndrome de pensamento em grupo? Toda vez que nós integramos um grupo, fazemos parte de um grupo, nós naturalmente estamos sujeitos a uma pressão por conformidade maior, né? Ninguém quer ser o cara chato, ninguém quer desagradar o grupo, né? Então, ao longo do tempo, à medida que você vai interagindo e vai permanecendo em determinados grupos, esse grupo ele começa a influenciar de maneira mais significativa o seu pensamento e o seu comportamento. Sabe aquela máxima de que você é a média das pessoas que você anda, né? As 5 pessoas que você anda? Então, o pressuposto desse jargão, dessa frase bastante popular, é justamente esse fenômeno que a psicologia estuda, que é realmente a síndrome de grupo, né, de pensamento em grupo. A gente acaba pensando e adotando comportamentos das pessoas que a gente convive mais, dos grupos com que a gente interage. Então, naturalmente, se você trabalha em departamento de contabilidade, a opinião, o pensamento das pessoas daquele departamento vão acabar influenciando você também, tá bom? É isso que é a síndrome de pensamento em grupo. Quando você está imerso em um grupo, naturalmente você acaba pensando de maneira mais parecida com aquelas pessoas daquele grupo. Inclusive porque você muitas vezes não quer emitir uma opinião que desagrade seus colegas. Às vezes você até tem um pensamento divergente, né? Mas você se sente um pouco constrangido. Pô, se eu falar isso aqui, meu chefe não vai gostar, meu colega vai ficar magoado, então é melhor não falar, né? É essa a ideia de síndrome de pensamento em grupo, beleza? E por que o benchmark ajuda a evitar a síndrome de pensamento em grupo? Que é isso que está sendo dito no enunciado aqui, ó. Ajuda a evitar a chamada síndrome pensamento em grupo, porque quando você olha para o concorrente, quando você olha para outra empresa, você se sente mais confortável em apresentar algo diferente. Olha, não sou eu quem está dizendo, né? É a outra empresa ali do mercado que está fazendo e está dando certo. Será que a gente não pode adotar? Então percebe, o benchmark ele realmente ajuda a evitar esse pensamento de grupo, né? Essa forma de pensar muito parecida. Então isso aqui está corretinho, né? Enunciado aí cheio de minúcias, cheio de detalhes, mas está correto. Vamos em frente. Os gerentes da empresa X relataram ao diretor que estavam ocorrendo constantes interrupções nas entregas de seus produtos. Seria necessário alterar o sistema de distribuição e, para isso, o diretor destacou uma equipe para observar, por um período de tempo, as atividades das empresas consideradas as melhores desse setor. Essa equipe identificou as melhores práticas das empresas concorrentes e o diretor decidiu que o novo sistema de distribuição seria desenvolvido com base nessas práticas. O processo realizado pela empresa X é denominado de... Gente, pegou as melhores práticas das empresas concorrentes, né? Isso aqui é um benchmark o quê? Do tipo competitivo ainda, né? É do concorrente direto. Então aqui adotou o benchmark. Não é análise SWOT. A análise SWOT é uma ferramenta que a gente utiliza para fazer o diagnóstico estratégico, né, uma etapa do planejamento estratégico. Não é stakeholders. Stakeholders são partes interessadas, são os clientes, os fornecedores, os sócios, são pessoas que sofrem alguma influência em razão das atividades desempenhadas pela organização, pela empresa, tá bom? Diversificação é um tipo de estratégia em que você tenta reduzir o seu risco operacional ingressando em novos mercados, desenvolvendo novos produtos. Perfeito? Então, não tem nada a ver com o que está sendo descrito no enunciado. Rede de valor não tem nada a ver. Rede de valor é um esquema mental que vai representar como os seus processos agregam valor ao longo da cadeia produtiva. Tá bom? Então, o gabarito é mesmo D de dado, benchmark.
Vamos em frente, mais uma questãozinha. CES Gran Rio, Transpetro. Um diretor de empresa identifica a necessidade de recorrer à prática do benchmark. Nesse sentido, ordena a seus gerentes que, vamos ver, alternativa A, atendo às necessidades e aos desejos dos funcionários e fornecedores, não tem nada a ver. Benchmark é o quê? Fazer uma comparação. Estudem as práticas empregadas pelas melhores empresas do setor. Perfeito, você vai olhar as melhores práticas das empresas, né, do seu setor, de outro setor, enfim, você vai comparar as práticas da sua empresa com as melhores práticas do mercado. Então, parece que é o nosso gabarito. Vamos ver a C, identifique os concorrentes que faliram nos últimos anos. Não, você quer boas práticas, não aquilo que deu errado, né? D, reforcem os atributos intangíveis da marca, não tem nada a ver. Treinem incansavelmente a equipe de vendas, não. A melhor alternativa é a B de bola, que descreve uma etapa do benchmark. Vamos em frente. No texto a seguir, evidencia-se uma prática comumente utilizada pelas organizações para identificar padrões de sucesso utilizados por outras companhias. Nem precisava ler mais nada. Você quer identificar padrões de sucesso, boas práticas de outras companhias, você está fazendo o benchmark, né? D de dado. Mas vamos ler aqui. No final da década de 70, executivos da empresa americana Xerox estavam receosos com o avanço de concorrentes estrangeiros no mercado de copiadoras. Na época, os custos de produção da Xerox eram similares ao preço final dos concorrentes. Olha que desespero, né? Como a japonesa Canon. A Xerox, então, passou a criar novos parâmetros de custo com base nos produtos das outras empresas. Inclusive, desmontou copiadoras para bisbilhotar componentes. Fez aí o bom e velho benchmark, né? A alternativa A fala sobre o 5S, que é uma filosofia japonesa para a organização do ambiente de trabalho. Aqui fala sobre Kaizen, também é uma filosofia japonesa, né, de melhoria contínua, de estímulo ao comprometimento e à participação dos empregados. Não tem nada a ver com o que está sendo descrito no enunciado. Não é Seis Sigma. Seis Sigma é também uma classificação, uma prática adotada em gestão da qualidade que busca reduzir a variabilidade dos processos, né? Não é alavancagem operacional, não tem nada a ver com isso. A alavancagem operacional é você utilizar capital de terceiro para desenvolver as suas operações, tá bom? Então o enunciado está descrevendo, na verdade, o benchmark, gabarito, portanto, alternativa D de dado. Vamos em frente. Na seara do planejamento estratégico, o relevante processo de busca das melhores práticas de gestão dentro de um mesmo setor é conhecido como, gente, você está fazendo o quê? Comparação, a busca de melhores práticas é benchmark, né? Então, gabarito, alternativa A. Não é diversificação, já falamos sobre diversificação, é uma estratégia, né, que consiste em você reduzir o risco da sua empresa, o risco operacional da sua empresa, ingressando em novos mercados com novos produtos, tá bom? Busca ativa, né? Busca ativa é uma espécie de prospecção de clientes, você buscar novos clientes, tá bom? Parametrização, não tem nada a ver, né? Parametrização é um processo de criar parâmetros de alguma coisa. Pode ser parâmetros de processos, né? Ou quais são as métricas que vão ser utilizadas. Não tem nada a ver com o que está sendo descrito no enunciado. Accountability não tem nada a ver também. Accountability é uma palavra que a gente acaba estudando mais em administração pública. É uma palavra em inglês que não tem uma tradução perfeita para o português e que vai descrever basicamente três coisas. O dever que o administrador público tem de prestar contas, né? O dever que o administrador público tem de dar transparência dos seus atos e o dever que o administrador público tem de se responsabilizar por aquilo que ele faz, tá bom? Então, gabarito é a mesma alternativa A, afinal estamos falando de benchmark, tá bom? Vencemos mais essa aula, espero que você tenha curtido e te espero no nosso próximo encontro. Um forte abraço e até lá!